Então, para mim, é um orgulho muito grande de sair da onde saí, da selva para o mundo. Vampeta. Grande bola no meio, olha o gol do Corinthians! Gol! De Índio do Corinthians! Lá fora, não é melhor do que aqui. Eu gosto da minha cultura, eu reservo minha cultura, a minha raiz. Que nem eu falei, o índio campeão do mundo das aldeias do Brasil inteiro só tem um, que sou eu, o índio campeão do mundo da aldeia Chucuru Cariri. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela disponibilidade e bom, até o dia que nós nos encontrarmos, né? A gente vai com esse caminho e tal, então até lá. Tchau, gente. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Prazer, satisfação, né? Dar essa entrevista, nunca dei uma entrevista, é a primeira, né? Muito grato. E assim, na parte do futebol, na aldeia, a gente sabe de, como você mesmo falou, já foi citado, o Índio é o grande exemplo disso, né? É gratificante ter o futebol na aldeia, né? Tudo em si só. Incentiva as crianças, né? Que sonham ser jogador de futebol. Eu, inclusive, tive um sonho, né, de ser jogador de futebol, mas não tive oportunidade. Futebol, eu entrei no mundo do esporte. Eu gosto do esporte, mas aquele cara, tipo assim, para assistir, né? E até Copa também eu fiz Copa também na Zona Sul. Fiz umas copinhas também, mais com o time de várzea. Então, meu futebol na parte era isso, entendeu? Eu unia, nós montava uns times de várzea, aí eu colocava minha loja como patrocínio do campeonato e ia atrás também de outras lojas também, outros fabricantes, para apoio também para a gente fazer o campeonato, né? Então, no mundo do esporte eu era envolvido por causa disso. Agora, jogar bola mesmo nunca foi comigo, não. A educação tem uma divisão entre educação escolar indígena e educação indígena. Quando a gente pega o contexto da educação indígena, né, aí você entraria com a área esportiva dos jogos tradicionais indígenas, né, que inclusive tem aí em escala nacional, estadual. Inclusive nós já fomos sede aqui no ano de 2017 dos Jogos Estaduais de Minas Gerais, aconteceram aqui na etnia. Isso seria ligado à educação indígena. O que você está vendo aqui é um contexto do estado de Minas, né, da educação que seria escolar, que é o quê? Apresentar para eles ter esse intercâmbio, não ter só o contato com a cultura deles, mas como eles já tiveram, né, o contato com os não indígenas, então eles conhecerem outros esportes. É o que vocês estão vendo aqui. Essa quadra, por exemplo, é idealizada num projeto de uma escola que não é para indígena, entendeu? É para não indígenas, mas que o Estado promove para que eles possam também ter acesso a outras atividades que não só aquelas indígenas, né? Entendi. Então, assim, aí eu que vou devolver a pergunta para vocês, né? Será que o Brasil está preparado para que algum outro esporte, que não esses que a gente conhece aí por tradições do país, receberia um esporte que é indígena para
a nível de campeonato? E a gente pratica, né, a corrida do maracá, né, atiramento de flecha, né? É uma competição aqui dentro entre nós, e nós sempre estamos fazendo, né, e competindo entre nós essas modalidades. Ou será que a gente ainda vai continuar tendo os encontros, né, as participações apenas? É um jogo indígena, que nem, por exemplo, arremesso de lance, ou a corrida do maracá, ou a corrida da tora. Nossa. Né? É só indígena, porque não onde que vai entrar isso? Vai entrar nas Olimpíadas, vai entrar onde? Não entra em outro lugar. É como se fosse aquela coisa de tipo, você olhar para um jogo indígena e chamar ele de cultura, e olhar para um outro qualquer jogo que seja esporte ocidental e chamar de esporte. Exatamente. Como se a cultura porque, olha, não fosse esporte. O índio hoje, ele vai pegar e vai levar os meninos para jogar futebol. Por quê? Porque é um esporte culturalmente não, é um esporte reconhecido internacionalmente, entendeu? Agora, como que a gente vai pegar uma criança e falar assim, não, nós estamos preparando ele para ser um grande atleta da corrida do maracá? A maioria dos brasileiros nem sabe que existe, nem sabe quais são as regras, não sabe nem como funciona. Então, ou vai para o futebol, que é onde ele teve acesso, ou vai para onde? E uma das modalidades que a gente, dentro dos Jogos Indígenas, disputa é a natação, né? Nós não temos, né? Então a gente está tentando fazer com que, por exemplo, tenha um lago para a gente criar o peixe, né? Que a gente não tem lugar para criar o peixe. E além de criar o peixe, por exemplo, a gente também nadar. Nossas crianças é acostumado a nadar em rios, né? Acostumado a nadar, por exemplo, em açude, e nós não temos. Então essa é uma parte que está dentro da própria política, a gente tentando, né, com esses governantes para a gente conseguir. A mesma coisa acontece, vou dar uma palhinha aqui para vocês refletirem, a mesma coisa acontece com o Enem. Eles têm aqui 5 disciplinas diferentes do currículo que vocês, tradicionalmente no ensino médio, têm numa escola que é não indígena. Aí eu pergunto, aonde serão aproveitadas essas disciplinas no Enem? Tem um Enem específico para indígena. Aí eles acham que eles vão lá, colocam uma questão falando do indígena Guarani, igual ocorreu, e que, nossa, o Brasil inteiro festejou, porque saiu no Enem uma questão indígena. Meu Deus. Da Unicamp também, do PL 490. Sabe? Então, assim, e eu quero saber a língua que eles estão aqui aprendendo, que tem no currículo. Eu quero saber a cultura, que eles têm, a cultura e religiosidade aqui no uso do território indígena deles. Onde que vai entrar? Aí eles perdem é retirado uma aula de português, uma aula de matemática para incluir as aulas de cultura deles, mas não é cobrado em lugar nenhum. Sabe? Eles não se sentem assim, eu vou aprender e vai me fazer sentido. Talvez em alguns vestibulares tradicionais, né, como o USP, que tem aqui em Minas Gerais é o FMG, né? Mas só se for pontual. Se você for fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo, você vai torcer para ter uma questão aí de alguma etnia, que nem a sua. José Sátiro do Nascimento, ou como veio a ficar conhecido, Índio, nasceu em 3 de abril de 1979 na aldeia Chucurucariri, em Palmeira dos Índios, Alagoas. Ele começou a jogar futebol por influência do seu irmão e desde novo já se destacou, jogando a Copa São Paulo de Futebol Júnior e sendo chamado para a Seleção Brasileira Sub-20 em 1999. Ele teve passagem por grandes clubes como Vitória ou Grêmio, mas a sua melhor passagem com certeza foi pelo Corinthians, onde foi lateral direito titular de 1998 a 2001. Pelo Timão, ele foi campeão paulista em 1999 e 2001, foi campeão brasileiro em 1998 e 99 e o seu maior trunfo, ser campeão mundial no ano 2000. Tenho o meu filho Índio, tenho um grande prazer de ele ter sido um bom jogador no Corinthians, um bom lateral, né? Porque se os outros dizem que ele era mal, mas eu digo que ele era bom, né? Meu irmão Índio, né, na nossa aldeia, né, que nem brincava de bola, né, que a bola era nós que fazia, né, quando criança, né. Então, passou anos, ele começou a jogar com uma bola, né, mas foi para fazer um teste para ir para Vitória da Bahia, né. Então, quando ele foi fazer esse teste, ele não tinha acesso, assim, que nem tem hoje, né, com outros campos de futebol. E eu
convidei ele, né, para fazer essa peneira, né, saindo da aldeia, Chucuru Cariri, em Paulo Afonso, né, chegou a fazer um teste na cidade de Plantbar, cidade de Paulo Afonso. Chegou lá e ele ficou meio fora de si, né, porque não tinha costume. Na aldeia, ele era pequeno, mas os irmãos. Aí a situação dos indígenas é uma situação muito, muito difícil, né? E os filhos dos ricos, os pais compram bola para eles brincarem, né? E os indígenas lá, nós não tínhamos condição de comprar bola, aí eu pegava plástico, ele pegava, enchia de folha, de mato, e amarrava, fazia uma bolinha e ficava jogando no terreiro, debaixo dos cajueiros, né? Mais os irmãos. E a bolinha de folha com plástico virou ser de verdade bola mesmo. E entendi. Começou a jogar com ela, né? Eu só nasci em Alagoas. Nasci em Alagoas. Depois de Alagoas, aí eu peguei e vim para Bahia, morando na Bahia. Na aldeia, lá na Bahia também. É a mesma nossa de Alagoas, Palmeira dos Índios. Chucuru Cariri. Então, para mim, um orgulho muito grande também de sair, trabalhar. Trabalhava bastante. Se você for pensar a minha história aí, desde o começo, aí vai o dia inteiro. Então, para mim, é um orgulho muito grande de sair, de onde sair, da selva para o mundo, para o Brasil, para outros países. Então, para mim, é um orgulho muito grande mesmo de chegar no Vitória da Bahia, como moleque ainda, fiquei lá 5 anos na base. E de lá, graças a Deus, fiquei 5 anos, tive a oportunidade de ir para Dallas, Estados Unidos, jogar um campeonato. Fui campeão em cima do PSV da Holanda, o Vampeta estava lá, assistindo o jogo, e me deu a oportunidade de me trazer para fazer uma avaliação no Corinthians. Aí daí, quando eu cheguei no Corinthians, fiz avaliação, passei na peneira. Aí continuei de novo, fiz mais outra, 2 peneiras, passei. Aí daí fiquei no Corinthians mais 5 anos na base. Fui campeão paulista, campeão da Copa São Paulo. Aí daí começou minha vida, cresceu com 16, 15 anos. E graças a Deus peguei seleção brasileira sub-20. Era quando ele recebia férias, né, a folga no clube, né, que tinha oportunidade, aí ele vinha para dentro da aldeia. Então passava pouco tempo, né, e depois retornava às atividades que ele estava desempenhando lá no clube, né. E quando ele passou do Vitória, um exemplo também, a mesma coisa ele fazia, né, só ia para casa, para a aldeia, quando tinha essa folga. Veio para São Paulo, né, para o Corinthians, onde foi o sucesso dele, né, como profissional, e hoje carrega o nome do Corinthians, mas na época era difícil para ele, porque telefone, né, não existia, então era só nas folgas que ele vinha para cá. Ele deixava saudade, mas retornou em casa, está aqui em casa, né. É difícil, não é fácil não, eu joguei na Coreia do Sul, você jogar, se acostuma um pouco, mas depois você pensa na sua mãe, no seu pai, você pensa nos seus irmãos. É diferente você viver sozinho no país. Não é como assim você tá... Eu joguei na Coreia do Sul 1 ano sozinho, eu fiquei lá. É difícil. Depois chegou o Nonato do Bahia, levei Sandy Rocha, que era do São Paulo, Thiago Gentil do Palmeiras. Aí depois eu levei Nonato do Bahia. Aí levei uns 5 jogadores para lá para ficar comigo. Aí ficou melhor. Aí você ficar com os brasileiros é melhor. Mas para mim é um orgulho muito grande de estar com minha família perto, você ter suas coisas, você ter a sua condição. É muito bom. Aqui não tem lugar melhor do que esse aqui. O lugar aqui é muito bom. O pessoal tem que ter mais carinho pelo seu trabalho, que é difícil você arrumar emprego. Não é fácil. Qual o salário de uma pessoa você ganhar 5, 6 mil reais, 4 mil reais sem pagar água e luz? Você imagina você pagar 800 de aluguel? Ganhando 2 mil reais numa cidade, você não sobrevive. Você não vai viver. Então, para mim, o orgulho aqui é muito grande. Gosto daqui, tem minha família, tem meu trabalho. Eu treino as crianças, treino mulher, treino menino pequeno.
treino todo mundo. À noite eu dou aula de manhã, de tarde e à noite. E para mim é muito bom. Até que eu tô de forma aí, eu tô em forma ainda. Neste ano de 2023, ocorreu o primeiro campeonato nacional indígena. Hoje é dia 20/11 e o campeonato indígena ainda está rolando. Ele está passando agora para sua fase final, para a etapa final. Acabaram de acabar, né, as etapas regionais, a última foi agora em outubro, e agora, entre os dias 24 e 26, vai estar rolando a final lá em Brasília, no Bezerrão. Mas espera lá, como é que foi organizado esse campeonato? Acontece que quem organizou foi a União Nacional Indígena com o apoio da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais. O padrão é o mesmo de outros campeonatos, são as regras estabelecidas pela CBF junto com a FIFA, no caso. Bom, entre as finalidades com as quais foram criadas, né, esse campeonato, lá no próprio site da organização você tem o intuito de valorizar a cidadania, a inclusão social, a cultura e a autonomia dos povos indígenas. Entre essas outras finalidades, você tinha promover a saúde e sociabilidade entre jovens indígenas integrando aldeias e territórios. A questão é, dentro de uma das entrevistas que o índio concedeu pra gente, ele explicou que a infraestrutura do campeonato não estava rolando tão bem assim. Você faz o futebol nacional, um campeonato brasileiro, todas as aldeias do Brasil. Como é que você vai fazer um campeonato das aldeias do Brasil inteiro, um campeonato brasileiro? Para você dormir no chão, dormir no coisa, tem que ter hotel, tem que saber fazer as coisas bem feitas. Esse campeonato que a gente foi disputar, que meu irmão falou, não gostei, eu só fui porque foi o jeito. Se eu soubesse que era assim, eu não tinha ido. Porque não tem condição de você fazer um campeonato brasileiro, que nem eu posso fazer um campeonato aqui e trazer todas as aldeias do Brasil como campeonato brasileiro. Você vê que é a diferença. Você tem que ter de você ficar sem dormir. Você vai dormir no canto, você não consegue, cheio de tenda ao redor e nós dormindo no meio das tendas, não tem como daquelas barraquinhas. Como é que você vai dormir? O pessoal chegando bêbado de noite, não tem condição, como é que você vai jogar? Então essa experiência, eu não vou dizer que foi ruim, né? Pelo o motivo que a gente, por exemplo, conseguimos com que acontecesse esse campeonato. O que a gente tem que tirar, no caso eu apoiando, por exemplo, o pessoal, por exemplo, que tiver a coragem de fazer esse primeiro campeonato, eles têm que procurar pessoas e dentro, por exemplo, do nosso Brasil tem que achar uma brecha para que tenha um apoio melhor, né? Porque muitos indígenas ficaram, por exemplo, com raiva, né? Eu conversei com índios do Nordeste, né? Que muitas aldeias participaram, né? Inclusive Pernambuco, Alagoas, né? Bahia, Sergipe. Então, hoje, Minas Gerais, aí eu conversei com alguns caciques, eles com raiva, mas não é da equipe que, justamente, sem experiência, mas pelo menos teve a coragem de fazer o primeiro campeonato. Não tem condição. A aldeia, os jogos indígenas que teve em todas as aldeias, fizemos um aqui, ó. Aqui todo mundo tinha sua tendazinha, cada um tinha sua família, fazia comida, tinha cozinheiro, tinha todo mundo. E lá nós comíamos em marmita. Não tem condição. Então, eu falo assim, quem for organizar um campeonato indígena, tem que saber fazer as coisas bem certo, organizar bem direito. Porque não tem como você sair, andar daqui, quando a gente foi, saímos daqui de manhã, chegamos lá à noite, quase muito tempo você dentro do busão. Sim. E chegar lá ainda dormir no chão, cansado, se levar colchão de casa. Não existe isso não, eu nunca vi de futebol. Como é que o índio quer fazer desse jeito? Não pode. Eu vou trabalhar no futebol, vai ser tudo diferente. Não vai ser assim. Vai ter uma televisãozinha no quarto, vai ter uma cama, vai ter as coisas para o moleque ficar de boa. Ter sua alimentação na hora certa. Vai ser assim para mim que eu vou fazer. É uma experiência para aqueles que, inclusive, o nome de um rapaz que fez com que isso acontecesse, né? Que no caso é uma conjuntura, mas o conhecido da gente, Buraí, né? Ele é pataxó através, por exemplo, de uma assistência que teve de Brasília, né? Então chegou a disputar. Esse campeonato está sendo disputado, né? Chucuru Cariri foi eliminado, né? Então nós participamos, fomos eliminados, mas está nessas regiões ainda. Afinal, eu não sei ainda certinho, mas vai ser em Brasília, né? Mas o porquê? Isso daqui foi a primeira maneira, a minha
a minha pessoa, Cacique Jal, né? Até comentei com eles tudo, que buscasse apoio para que essa visibilidade tivesse um exemplo das pessoas que, como assiste o Campeonato Brasileiro, né, de futebol, a gente tivesse uma oportunidade também de ter um campeonato parecido, né, e falando de uma política. É fácil, já levei 4 meninos pro Corinthians já, mas não foi índio, é branco. Porque para eu levar o garoto eu tenho que olhar. Se eu não olhar o menino, como é que eu vou falar? Ele tem um jogador, um atleta, ele vai falar, ô índio, eu tenho um jogador bom. Ele não jogou futebol. Como é que ele vai saber se o menino é bom? Quem tem que saber sou eu, que eu fui lá de baixo. Comecei da roça, jogando futebol, aprendi a chutar futebol no Vitória da Bahia. Sabia debater na bola. Fizeram um paredão, fazia para acertar, tipo uma bola lá, eu dando chute para acertar o paredão, treinando direto. Então, para mim, que eu vejo assim, a molecada tem que querer mais. E as aldeias tudo tá pedindo ajuda para mim, para eu levar e os garotos pro Corinthians. E eu quero fazer aqui, tipo aqui, eu vou trazer eles para cá, vou trazer aqui para um alojamento, vai treinar comigo, vai ter preparador físico, eu vou estar olhando o moleque, vou fazer um time, se eu ver que eu vou lá no Corinthians olhar primeiro, treinamento, os jogos dos meninos, se aqui tiver melhor, aí eu levo. Acho que vou estrear já domingo, jogando mais eles. Estou na expectativa. Não sei, porque assim, hoje o futebol profissional... Tem posição já? Oi? Você foi designado para alguma posição? Não, ainda não. Só vou observar logo, aí eles vão designar uma posição para mim. Aí, assim, no profissional eu sei que eu já não tenho mais, né, chance. Eu tenho 23 anos, não sei, nunca fiz base nenhuma, mas eu sempre sonhei fazer base, né? Inclusive tive a oportunidade, mas só que não tive condições de fazer a peneira, né? Lá em Alagoas. Aí por conta da idade, que já. Aí a base, né? Sim. Ele sempre pega a gente com menos idade. Sim. Eu já tinha 20 anos, 21 anos ia completar, aí não tive a oportunidade. Foi o time que deu a mão para meu filho, quer dizer que nós tudo é corintiano, né? Tive a força de todo mundo, do Vanderlei Luxemburgo, me dava força. Comprei um carro na época que, quando eu subi pro profissional, ele mandou devolver o carro para comprar uma casa para minha mãe. Então o conselho que eu dou para a molecada, primeiro compra uma casa para sua família. A gente quando é novo já quer comprar logo um carro. Então não é assim que funciona. Na época de Vanderlei e de Tele Santana era desse jeito. Comprasse um carro, ele mandava devolver. Eu acho que o Corinthians hoje tem que jogar com mais amor à camiseta, com mais garra. O Corinthians hoje não desmerecendo o jogador que está na equipe do Corinthians. Tem que jogar com mais amor, a camiseta, o torcedor desse maravilhoso aí, o campo lotado. Pô, jogar com o estado lotado, tem que ter garra, não pode estar passando por isso que está passando o Corinthians hoje. E tudo dia, o salário em dia. Os caras têm que botar o brilho na cara e botar a força no coração, no bico da chuteira e jogar e ganhar os jogos para mostrar para o torcedor. É isso que eles estão precisando, o torcedor, de alegria. Eu falo para você do futebol, eu sou bem sincero, sou bem puro. Eu tenho para falar do futebol, sou que nem um neto da Band, não tem o que vai esconder. E todo mundo está vendo, todo torcedor está vendo. Eu acho que hoje, os jogadores hoje só querem pensar no dinheiro, não querem jogar futebol. Os caras têm que ter vergonha. Hoje, eu vou falar para você, o Corinthians tem que ter... Tá com os jogadores, os caras têm que ter vergonha, tem que ter brilho na cara. Quando nós jogávamos na nossa época, nós tinha brilho. Nós tinha vontade de jogar, de vencer. A mostrar para a torcida da Fiel que era o time do Corinthians. Por isso que nós jogávamos com alegria. E com força. E eu falo hoje, vou mandar um recadinho aí agora para a torcida da Fiel. Nós jogávamos 10 partidas, perdi uns jogos. A torcida queria bater no jogador. E por que agora o jogador está nessa situação no Corinthians, a situação que está hoje? E por que a torcida não invade a fazendinha lá ou o CT para brigar com os atletas, para bater no jogador? Para nós foi muito importante, né? Que nem você mesmo falou, né? Não só por ser um irmão, né? Mas ele é um índio, né? Então ele significa para a gente um exemplo tanto como jogador, como ex-jogador, como irmão, né? Mas
principalmente como um índio, né, que não deixou sua raiz para trás. Então ele valoriza até hoje e está aqui dançando um toré, né, participando da religião, andando descalço também no meio do mato, né? Não, eles têm muita dimensão. Foi assim, parou a cidade para ver o índio chegar. Sério? Sério, porque imagina, estava chegando, na época ele ainda jogava, né, em grandes times, ele tinha ido para a Coreia do Sul, se não me engano, na época ele estava chegando de lá. Nossa, parou a cidade. É que hoje já se tornou normal, porque hoje já fazem 22 anos que a gente convive com eles. E o índio, mesmo não morando aqui, nesse tempo, né, que ele jogava fora, mas ele vinha. E quando ele vinha, ficava todo mundo esperando. Ai, o índio vai passar, vai passar. Sabe, ele descia num bar, todo mundo queria tirar uma foto. Eu vou te falar, eu sinceramente eu falo pra você, eu tô aqui por causa da minha mãe, por causa do meu pai que faleceu, voltei, não era pra eu estar aqui, mas eu tenho minha família. E a gente lá fora não é melhor do que aqui. Eu gosto da minha cultura, eu reservo minha cultura, a minha raiz, isso eu tenho que falar pro Brasil inteiro. Não é porque eu saí de lá que o pessoal pensa, pô, o índio tá lá na aldeia, voltou pra tribo de novo, tá fazendo aquilo, fazendo isso. Não, não importa. O que importa é que eu tenho minha vida, tenho minhas coisas. Isso aí não importa o que é diferença de ter eu estar aqui morando na aldeia de que na cidade. Não tem diferença nenhuma. Porque assim, ó, o que a gente tinha na época de indígena, o que a gente tinha visto nos livros, né, da escola, nos livros literários, talvez alguns alunos tiveram acesso, e de repente ele chega aqui muito diferente daquilo que a gente viu no livro, né? Porque os livros que a gente tinha até então tinha aquela visão do indígena com características físicas ali do Mato Grosso, Amazônia, né? E eles chegam sendo indígenas do Nordeste, coisa que não foi apresentada para a gente nos livros, né, escolares. As características físicas completamente diferentes. Mais em 2001, né? Não, porque você já imaginou? A forma com que era celebrada o Dia do Índio, até uns 10 anos atrás, sim, já era absurdo. Já era absurdo. Imagina lá, e a gente aqui em Caldas que nunca tinha pensado que a gente ia dar de cara com um indígena. A aldeia para mim é tudo. A aldeia aqui, que nem meu pai sempre falou, aqui o território é nosso, nós temos que cuidar da raiz, tem que cuidar da mata, cuidar dessas coisas, e eu gosto disso aí. Olha, isso para nós indígenas, né, a gente vê como um avanço, né, porque o nome do índio, né, é em nível mundial, né, quem assiste esporte, né, vai ver uma foto de jogadores e a foto do índio está lá, né, então quer dizer que a nossa nação indígena está representada, né, no mundo inteiro. Agora, a visibilidade, um exemplo para nós também foi muito importante, né? E é importante para a nação indígena do Brasil, né? Porque sabe que o indígena, né, fez parte e faz parte, né, de uma história dentro do futebol. O que a gente pede, por exemplo, para que tenha um contato, né, aproveita, né, para falar com a prefeitura, né, que não só a prefeitura, mas os governantes dos estados do Brasil, é que a nação indígena precisa, né? E o índio simbolizou muito isso, né? Porque muitos prefeitos das cidades sabem que o próprio índio, né, jogador, passou por um clube e que justamente eles podem, né, dar um apoio, né, dentro da área do esporte, dentro de qualquer aldeia, para que consiga a futura geração vestir a camisa de grandes clubes do Brasil, né? São Paulo, você vai morar num lugar, você não tem aquilo. Você não tem aquela coisa, você não dorme direito, maior barulho. Eu gosto daqui, não vou mentir. Que nem eu falo para vocês, jogar no time do Corinthians hoje não é para pouca gente, não é todo mundo que joga. Então, para mim, o orgulho é muito grande de ser índio. Que nem eu falei, o índio campeão do mundo das aldeias do Brasil inteiro só tem um, sou eu, o índio campeão do mundo da aldeia Chucuru Cariri.